que é que aconteceu ontem na Câmara Municipal? O prefeito municipal do Ipu, o senhor Sérgio Rufino, enviou à Câmara Municipal projeto de lei, mensagem acompanhada de projeto de lei, dando reajuste de 12% dos servidores. A bancada de oposição fez uma emenda reajustando para 15%. A bancada de situação, ou seja, dando 3% a mais. A bancada de situação, que é menor hoje, só tem 6 vereadores, ameaçou retirar da pauta de votação o projeto. Ou seja, argumentando que os vereadores não podiam versar sobre matéria financeira, sobre custos. Ia retirar da pauta. E aí os vereadores recuaram, os 5 mais 2. Me permita chamar assim, 5 mais 2, porque Manuel Palácios, Hilton, Eduardo, Efigênia e Ivo são verdadeiramente vereadores de oposição. A terceira via, ou uma outra opção, é composta pelo Adriano Melo e pelo Nonato Filho. Por isso eu chamo 5 mais 2. Não deixam de todos os 7 estarem na oposição ao prefeito, mas uma oposição momentaneamente dividida. 5 mais 2. Esta é a verdade. E nós trabalhamos aqui em cima dos fatos. Então, a oposição recuou, deixou os 12%, mas a oposição também trabalhou fortemente para os servidores da Prefeitura Municipal do Ipu. Recuou dos 15%, aceitou o argumento da bancada de situação dos 12%, mas elaborou uma emenda ao projeto de lei, que é atribuição da Câmara Municipal, que é atribuição dos vereadores. Os vereadores se reuniram e elaboraram uma emenda dando retroativamente a 1º de janeiro. Esta emenda passou pelas comissões. As comissões analisaram, é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que é a comissão que analisa para saber se é constitucional. E está lá assinada, a comissão assinou. E aí os projetos foram debatidos e ao final foi para votação. Eu vou dizer algo aqui que atinge os 3 vereadores. Isso é um pensamento particular meu. Aqui é o Hélio Lopes que está dizendo. O vereador, ele faz um projeto de indicação. Porque na hora que o prefeito manda esse projeto, isso aí a Efigênia já cobrou 1000 vezes o reajuste, o Adriano já cobrou, o Hilton já cobrou, o Eduardo já cobrou, o Ivo cobrou, me lembro desses aí cobrando. Eu já me lembro que esses aí, ou em pronunciamento ou em a parte, já cobraram esse reajuste. E a vereadora, quem eu acompanhei nos blogs, acompanhei as notícias da Câmara, a vereadora Arlete fez pedido também. Mas é um pedido. Lúcia, me dá aqui uma cerveja bem gelada. Eu estou pedindo a Lúcia. Ela, não, só tem água e café. Então eu estou pedindo, o vereador pediu, indicou. Mas é de atribuição. É prerrogativa do prefeito mandar o projeto de lei, atendendo ou não o vereador. Então o vereador, neste caso, ele faz o trabalho dele de catucar o prefeito, de cobrar do prefeito. Ele faz o trabalho de buscar junto ao executivo. Olha, senhor prefeito, o salário mínimo é reajustado no dia 1º de janeiro do ano.
E nós já estamos no dia 29 de março, isso ontem. E até o presente momento, os servidores não tiveram esse reajuste. Ele fica lá argumentando. O prefeito, eu não sei por qual razão, qual motivo, mas ele tem assessoria. É o prefeito que paga assessoria, maior valor de assessoria na nossa região inteira. Eu desafio aqui as cidades que pagam assessoria, do valor que paga e do montante que paga o prefeito do Ipu. E ele tem assessoria, não é falta de elaborar um projeto para mandar para a Câmara Municipal reajustando o salário mínimo. Não é falta. E aí o projeto foi à Câmara Municipal. Eu ouvi aqui em grupos de WhatsApp a vereadora Efigênia Mororó reclamando, dando pinote, dizendo que a vereadora Arlete Mauriceia nem sequer leu a emenda na hora da votação. A vereadora Arlete Mauriceia também não leu o parecer das comissões. Tem uma mesa diretora voltada para o prefeito do Ipu. Faz o que o prefeito manda. E aí você, eleitor do Ipu, Serra, Sede e Sertão, abre teu olho, que fica reclamando aí da Dilma, reclama do Camilo, reclama do Sérgio Rufino, mas você é o responsável por eles estarem lá. Você que é o responsável por eles estarem lá. E você coloca no seu município o principal poder, que é a Câmara Municipal. Principal poder no nosso sistema de governo é o legislativo, porque o prefeito, o governador, o presidente só realiza as ações se as ações forem votadas e aprovadas no legislativo. Eu vou interromper aqui a minha participação, porque tem mais, tem uma fala que vai trazer todos os detalhes, que vai ratificar ou retificar, não sei, e vai aqui esclarecer a população do Ipu. O que é que ocorreu na Câmara Municipal, vereador Ivo Souza de Oliveira? Boa tarde, meu amigo Hélio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde ao Edivani, ao Chico José e ao povo ipuense. Ô Hélio, o que aconteceu ontem na sessão da Câmara, o prefeito enviou àquela casa os projetos em que ele concede, aliás, não é que ele esteja concedendo, para equiparação do salário vigente, o mínimo atual e o piso salarial dos professores. Nós sabemos perfeitamente que o prefeito não concede aumento nesses dois projetos. Por quê? Porque o salário mínimo já foi aprovado pelo Congresso Nacional e ele passou a vigorar a partir do dia 1º de janeiro. A partir do dia 1º de janeiro, nenhum servidor concursado, efetivo, poderá receber menos de um salário mínimo. Então, o que o prefeito fez? Simplesmente, ele mandou o projeto de adequação, não de conceder aumento, porque ele não está concedendo aumento. Conceder aumento é quando ele dá o aumento de seu livre espontânea vontade. Se ele tivesse mandado, o vereador Ivo Souza de Oliveira, um projeto de um salário mínimo municipal de R$ 1.200, ele estava dando aumento. Aí ele estava concedendo aumento. Aumento, mais 880 é o salário mínimo nacional. Ele estava se adequando ao piso do salário mínimo nacional, que está vigorando desde o dia 1º de janeiro. Acontece fato idêntico com o piso nacional do magistério, dos professores. Todos nós sabemos, todo professor sabe, que desde que foi criado o Fundeb, foi criado também o piso nacional de salário e que entra em vigor
a partir do dia 1º de janeiro. Todo mundo sabe, todo professor sabe, que dia 1º de janeiro o governo federal, ele aumenta o piso salarial dos professores. É importante que o ouvinte saiba disso, que você está relatando, vereador, que em dezembro já sai o valor do salário mínimo nacional e do piso nacional do professor. Em dezembro, ele já anuncia. A partir do próximo ano, 1º de janeiro, o professor, o valor mínimo é tanto, o salário mínimo nacional é tanto. Então, dezembro já sai. Isso, Hélio, você falou isso. Então, ele não está concedendo aumento, ele não está dando aumento a professor e muito menos a quem ganha menos do salário mínimo. Ele está simplesmente se adequando a uma lei federal que até no meu entendimento, Hélio, esses reajustes que vêm do governo federal já eram para ser automáticos em todo o Brasil. Não ter mais a necessidade de o gestor mandar projeto dando a entender para o povo que é ele que está concedendo aumento, de forma nenhuma. Em algumas prefeituras, Hélio, isso não acontece. As prefeituras se adequam automaticamente a partir do dia 1º de janeiro, sem a necessidade de o prefeito enviar algum tipo de projeto à Câmara. Você está entendendo? Então, o seu prefeito, ele simplesmente está mandando o projeto se adequando ao piso salarial, que ganha até o salário mínimo, e ao piso salarial dos professores do nosso magistério. Ocorre que, aí sim, o prefeito enviou àquela casa um projeto em que concedeu aumento de 12% aos servidores que percebem um valor acima de um salário mínimo. Nós sabemos perfeitamente, Hélio, que há mais de 7 anos, esses servidores têm sofrido uma defasagem enorme nos seus vencimentos. Para você ter uma ideia, vamos fazer aqui um julgamento da gestão do Sérgio para cá, do prefeito para cá. No primeiro ano de mandato do prefeito, se eu não me engano, o salário mínimo estava em torno de 500 e poucos reais. Na época, um concursado do município que ganhava, digamos, 2 salários mínimos, foi passando o tempo e a inflação foi comendo o seu salário. O salário mínimo aumentando e o seu diminuindo, porque o seu não sofreu nenhum reajuste. Então, há 4 anos atrás, um servidor que ganhava 2 salários mínimos, hoje está recebendo 1, Hélio. Então, o que é que nós fizemos, nós vereadores? Vereador Ivo Souza, aqui para você ter aí se basear no que você está dizendo. Salário mínimo de 2012 era R$ 622. Pois pronto. Hoje o de 2003, 678. Pronto. Então, você tem uma ideia. Então, esses servidores estavam sofrendo uma defasagem enorme nos seus vencimentos. E até então não tiveram nenhum aumento nos seus salários. Então nós, vereadores, nos reunimos, achamos o valor pequeno, pela defasagem enorme que estava no salário dessas pessoas, e resolvemos fazer uma emenda subindo de 12 pontos para 15 e com data retroativa a 1º de janeiro. Houve alguma discussão da matéria e, por fim, a presidente do Sindicato dos Servidores do Ipuí, Manuel, estava lá presente. Nós chamamos ela porque ela que representa da categoria, e a gente conversou com ela. Então, ela achou por bem que a gente manteve os 12%, mas com data retroativa a 1º de janeiro. Até porque, Hélio, todos os outros servidores estavam com data retroativa a 1º de janeiro. Então, essa faixa de servidor acima de um salário mínimo estavam sendo discriminada, desprezada pela atual gestão. E nós fizemos essa emenda com a presença da presidente do sindicato. Conversamos com os vereadores, ficou tudo acertado, com data retroativa a 1º de janeiro. Cada um deu o seu parecer na comissão, votando favorável ao projeto, com a emenda modificativa, que é um direito do vereador. O vereador, ele pode fazer as emendas que ele achar necessário. Essas emendas serão submetidas ao plenário e cabe à maioria decidir sim ou não. Isso é um processo, é o rito normal de uma Câmara de Vereadores. O que acontece? Para a nossa surpresa, o senhor presidente, quando foi colocar o projeto em votação, ele simplesmente não leu a emenda modificativa e colocou o projeto para ser votado da forma como o prefeito enviou. Então, houve uma revolta muito grande da nossa parte, porque eu nunca tinha visto na minha vida, Hélio. Eu já tenho 20 anos de Câmara. O seu presidente, ele se coloca lá como irmão do prefeito, que ele não pode se colocar dessa forma. Ele tem que se colocar como mediador. O mediador, aquele que escuta a oposição e a situação. Ele tem que obedecer aos
temos que legar de um poder legislativo. Ele não pode levar para o lado familiar. Infelizmente, Hélio, isso que está acontecendo na nossa cidade de Ipu. Leva para o lado familiar. Então, ele não colocou o projeto em votação. No abuso de poder, no abuso de autoridade, uma truculência enorme, não dando a nós o direito de reclamar, de se defender, e prejudicando, acima de tudo, esses servidores do nosso município. E eu aqui escuto muito naquela casa, vereadores da situação, dizer que defende o povo, que defende o servidor do nosso município. Mas ontem, eles deram uma demonstração que estão defendendo o prefeito, não é os servidores do nosso município. Porque numa hora dessa, que chega um projeto em que o prefeito concede um mísero aumento desse e deixa 2 meses podendo retroagir a 1º de janeiro, esses vereadores se posicionaram contra, usaram a tribuna e todos alegaram que o prefeito não tinha recurso. E no meu pronunciamento, Hélio, eu disse, recurso tem. Pois o senhor prefeito hoje criou um projeto em que concede emprego a estagiários, que é um valor enorme, que foi dito pelo vereador Adriano Melo numa sessão que passou, que paga por ano em torno de 500 mil reais. E muitos desses estagiários vão lá só buscar o dinheiro. Nós temos aí quantas e quantas Hilux estão alugadas aí a 8, 10 mil conto por mês. Você não imagina a quantidade de dinheiro que a prefeitura paga em aluguel de transporte. Então não tem dinheiro para retroagir um salário de 1º de janeiro, mas tem para pagar 200, 300, 1 milhão de reais de aluguel de carro. Então isso não é justificável. E os vereadores que fazem a base do senhor prefeito, todos se posicionaram contrário ao projeto retroagir a 1º de janeiro. Então, qual é a defesa que eles têm do povo? Nenhuma, Hélio. Defende simplesmente o prefeito, porque tem as suas conveniências. E o pobre do servidor que se lasca. Você vê aí o motorista de ônibus aí, com um salário lá embaixo. Esse, sim, está ganhando uma miséria. Por que não retroagir a 1º de janeiro? Eu te pergunto aqui, vereador Ivo Souza, o que é que foi aprovado em consenso entre os vereadores? Foi aprovado, Hélio, a adequação do piso salarial. Dos professores, que é o piso nacional. Que é como você já comentou, explicou bem, acho que todo mundo já entendeu. O piso é nacional, então só faz a adequação. Adequar, só isso. E aí ele também colocou quem ganha um salário mínimo no município, fez a adequação e retroagiu a 1º de janeiro. Retroagiu a 1º de janeiro, porque é lei. É lei que muitas prefeituras já estão pagando desde o dia 1º de janeiro, Hélio. Quase todas. O Daci está pagando, começou atrasado. Vou dizer só um aqui, colado com a gente, Pires Ferreira. Pronto. Pires Ferreira já mandou em dezembro a adequação, já começou a pagar em janeiro. Isso. Quem recebeu em fevereiro, dia 10 de fevereiro, já recebeu os 880. E ele siga o outro, Hélio Taba. Hélio Taba também que teve 1º de janeiro e não mandou nem para a Câmara. Não mandou. Então, Hélio. E qual foi o projeto que, pela história, eu estou aqui querendo saber, porque a matemática, pela primeira vez, é contrariada. Onde 6 ganha de 7. É assim, Hélio. O projeto, o seu presidente, ele tinha que colocar o projeto com a nossa emenda modificativa. Não, ele tinha que colocar o projeto sem a emenda, como ele veio. Aí só ia se levantar 5, né? Lógico. Porque ele não pode votar. Não pode votar. Só levantava 5. Aí ele ia dizer, desaprovado, agora eu vou colocar o projeto com a emenda modificativa e li a emenda e o parecer, é isso? Isso mesmo. Então o projeto com a emenda modificativa seria aprovado retroagindo a 1º de janeiro. E automaticamente todos esses servidores estariam recebendo retroativo a 1º de janeiro. Mas o senhor presidente não colocou simplesmente o projeto como o prefeito mandou. E nós não somos irresponsáveis e jamais iríamos votar contra os servidores. Nós simplesmente nos mantivemos no nosso lugar e o projeto foi aprovado.
porque nós jamais iríamos prejudicar, porque se nós tivéssemos votado contra, hoje essa categoria estava sendo prejudicada. Mas a nossa intenção, sim, era que esse projeto fosse aprovado, mas da mesma forma que foi os outros, com a data retroativa a 1º de janeiro. Eu queria que você me explicasse, porque a gente vai comentar em cima do que está falando o grande vereador Ivo Souza. Eu queria que você me explicasse o seguinte: eu vi a vereadora Efigênia Mororó, acompanhei ela aqui, as postagens dela nos grupos políticos, que eu participo também, e ela falou que a vereadora Arlete nem leu a mensagem, né, não leu a emenda e nem leu o parecer. E a vereadora... o que eu quero te perguntar é o seguinte, vereador Ivo Souza: a vereadora Arlete é primeira secretária ou é vice-presidente? Na verdade, a vereadora é vice-presidente, ela não é primeira secretária. E por que está lendo? Por que quem está lendo é ela? Pois é, ela está no lugar errado. A vice-presidente não lê, quem lê é primeiro secretário. Você está entendendo? É por isso que eu fiquei assim, rapaz, e a Arlete não é a vice? Não é a vice? Ela é vice. Mas ali, Ivo, boa tarde, Ivo, boa tarde, senhor. Ali, Ivo, não está só a Arlete no lugar errado, não. Está toda a mesa diretora. Ali nenhum, desculpe quem está lá, tem capacidade para estar lá. É verdade. Infelizmente, você conhece muito bem os ritos, o procedimento de uma Câmara, aquilo ali da destituição da mesa diretora. Não tenha dúvida. Abuso de poder. Abuso de poder. Exatamente, isso é o que eu ia dizer aqui. Outra coisa, Ivo, se vocês entrassem na justiça, com certeza a votação seria anulada. Seria anulada. Porque ele jamais poderia, não tem autoridade para isso. Ele não tem autoridade para multar uma coisa sem a outra. Se a emenda foi proposta, ele tinha obrigação de botar um e o outro. Porque o Zeca Rufino é o presidente da Câmara, não é o grande ditador. Não é o dono da Câmara. Eles querem mandar no IPU, querem mandar nos dois poderes. Eles acham, Ivo, que os dois poderes são deles. Então lá, pode ligar aí a outra rádio que está lá dizendo: eu não sou irresponsável para dar um aumento para não pagar. Irresponsável ele é desde quando entrou. Não só com servidores, mas com toda a administração que podia estar fazendo bem para o IPU. Ele não liga, essa administração não está nem aí. Eu disse aqui várias vezes, Ivo, desculpa eu ter tomado sua palavra. Pode falar. Eu disse aqui várias vezes que os vereadores da situação estavam lá como lagartixa. Eles não têm coragem de mudar uma vírgula do que o prefeito botar. Eles não têm. Duvido, Odó, se um lá tiver lido esse projeto. Duvido. Não foi só a Arlete, não. Nenhum leu. Sabe por quê? Sabe por quê, senhores ouvintes? Porque eles não têm coragem de modificar nada que o executivo manda. Eles são lá uns verdadeiros 6 lagartixas. 6 lagartixas. Essa que é a verdade. Isso vai pesar para eles agora. E pensam eles que o povo é burro. Olha, e o Ivo sabe disso melhor do que eu. Se eles não pagam o salário dos professores, como manda a União, eles podem entrar na justiça que eles recebem. Infelizmente o pessoal não gosta de justiça, mas também a justiça é muito lerda. Talvez seja por isso. Mas quer fazer esse povo de besta. Ele pensa que os professores, que o pessoal da educação é idiota. Não tem nenhum idiota aqui. Idiotas são eles, eu sempre digo isso. Besta é o besta que pensa que o povo é besta. Então não tem sentido o que estão fazendo com o povo. A oposição, só para não prejudicar, porque não ia ter a compreensão do povo, infelizmente, né, Ivo? Não ia ter, mas ela podia ter obstruído, se quisesse. Com certeza. Se quisesse, para não prejudicar, como bem disse o Ivo. Para não prejudicar, fizeram isso aí. Olha, uma administração, que está há 3 anos sem dar aumento. Eu pergunto. Já vinha 3 do Sávio. Eu pergunto. 6 anos. 6 anos. Eu pergunto a essa administração: será que ela diminuiu alguma coisa do gabinete do prefeito? Será que ela diminuiu pelo menos um prato daqueles que eles botaram 100 e tantos mil para comprar de alimentação para eles? Será? Será que eles diminuíram o oba-oba que faz aí pelas churrascarias? Será que eles tiraram o dinheiro que pagam, que não usam, talvez não usem isso aí, na churrascaria de alimentação? Será? Tirou não, mas o servidor é sacrificado. Os servidores dessa hora não estão nem aí. Estão nem aí pro servidor. Olha, eu acho uma
desculpa aqui o termo, uma besteira grande das câmaras, você pode dizer que existe, essa história de regulamentação. A lei é nacional, a lei menor não pode passar por cima da maior. É verdade. Entendeu? Então, o que tem que fazer? O povo é que tem que acordar. O povo é que tem que saber quais são os deveres e direitos que ele tem. Falta um sindicato, porque o sindicato, na hora que recebesse em fevereiro menos de um salário mínimo nacional, já entrava na justiça. A Ivna está acordando agora. Eu sempre digo que na hora que a Ivna se desligar da política partidária e se ligar na política sindicalista, ela será uma grande sindicalista. Ela tem um perfil. E a Ivna, Chaga, ela presenciou lá a reunião e ela sabe, ela diz, Ivo, anula a sessão na hora, Ivo. Não, isso não existe. Aí não tem presença, ela ficou horrorizada com a posição tomada pelo presidente. Mas é isso aí, viu? Eu acabei de dizer aqui, Ivo, que esse pessoal acha que é dono, que comprou a Câmara, não sei se comprou, se compraram, e compraram a Prefeitura. Prefeitura até que eu acho que compraram, mas a Câmara também, não sei. Então eles se acham dono do poder. Eles acham o seguinte, bom, tu chega lá, tu encerra, não sei se foi assim, encerra a sessão na cara dos opositores e vai-te embora e acabou-se. Mas não deve, a oposição não deve deixar barato. Entra com a ação junto à promotoria pública do município. Com certeza. Entra com a ação. E outra coisa aí, Ivo, vamos cobrar. Vamos entrar no gabinete do promotor, ou da promotora e do juiz junto com eles. Vamos fazer esse juiz e esse promotor agilizar as coisas. Não pode chegar a coisa de interesse coletivo, como é o caso dos concursados. Não pode chegar a coisa de interesse da Câmara Municipal, da oposição principalmente, e simplesmente deixar para ser julgado depois. Por quê? Tem que ir se sentar com ele lá e encher o saco até julgar. Julgar. Embora que julgue contrário para a gente poder recorrer. Para a gente poder ir à Fortaleza. Para a gente poder fazer movimentos. Nós estamos presos aos movimentos fora do município. Por quê? Porque nós não temos como fazer o que lá, se não chegou aos desembargadores, não chegou à esfera maior, que está aqui, não sai daqui. Nós temos que fazer com que o Poder Judiciário tire essas questões coletivas, que todas são importantes, do município de Ipu, ou julgando a favor, ou então contra, mas que saia do Ipu, ou que fique do Ipu ganhando. Eu acho que nós temos que trabalhar isso. Só finalizando aqui, que tem os vereadores que vão usar o programa do Hélio, fica aqui, mais uma vez aqui, a minha indignação em nome desses servidores. Hoje, esses servidores do Ipu não estão com os seus salários também retroativos a 1º de janeiro, tudo por culpa do presidente da Câmara e dos vereadores que fazem a base do prefeito. Lamentamos profundamente que vocês também não estejam incluídos nesse aumento pequeno, mas de qualquer forma teria um significado de melhorar um pouco a vida de vocês. Minhas palavras, Hélio, uma boa tarde a todos, meu amigo. Grande abraço para você, boa tarde. Pelo menos, Ivo, eles estavam recebendo o que tem de direito. O mínimo minimório que eles têm de direito. Mas até isso aí é um desrespeito à coletividade, respeito de funcionários públicos, que eu digo, pagar em dias é obrigação. Parabéns. Eu tenho 19 anos aqui, doutor Chagas, e já acompanhei de dentro do gabinete do Executivo. Quando o Executivo manda uma mensagem dessa, ele já chama os vereadores, os líderes, e diz assim, me corrija aqui, eu me ajude se eu estiver correto ou não. Ele diz o seguinte, olha, eu vou mandar sim, porque eu tenho certeza que a oposição vai botar uma emenda. Então estão mandando assim, de 5, a oposição vai botar uma emenda de 10, e vocês negociam para ser de 7 ou de 8. Então já manda ali, sabendo que vai ter uma negociação lá. Mas, pela primeira vez eu vi ter uma sessão sem ler o parecer da comissão e sem ler a emenda e botar a emenda em votação. Pela primeira vez eu vi isso. Eu não sei o que é que esse gestor faz com os vereadores dele, não sei. Porque, na verdade, desde quando ele entrou aí, nenhum vereador de situação tem coragem de modificar alguma coisa que esse prefeito manda. Nenhum. Então o prefeito já tomou para si as coisas e sabe que eles não são de nada. Tema é isso. Sabe o que vai dizer? Você diz assim, olha, eu vou ter que fazer aquilo aqui e vocês vão ter que lamber. E eles vão lamber mesmo.
certo? Eu acho que eles já sabem disso. Então ele manda, isso aí acontece com os prefeitos democratas. Eu vou discordar do senhor quando você disse que a mesa diretora que tem lá é Valdo, Alberto, Arlete e Zeca, eles não têm capacidade. O que eles não têm é coragem de peitar o prefeito. Eles sabem que teria que ter lido a emenda, ter lido o botado em votação. Eu estou dizendo que eles não têm demonstrado, eu posso ter me comunicado de forma errada, eles não têm demonstrado que são capazes de ser diretor, de ocupar cargo na mesa diretora. Agora lá eles estão nas mãos do prefeito. Porque na verdade... o prefeito manda, eles fazem. Pronto, porque na verdade o presidente, o primeiro secretário, o vice-presidente e o segundo secretário chama-se o quê? Sérgio Rufino. Então eles não têm, estão mostrando para a população que eles não têm capacidade de estar gerindo uma mesa diretora de uma Câmara Municipal de uma cidade como Ipu. Faz o que o prefeito manda. Vamos ouvir a vereadora Efigênia Mororó. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos os ouvintes, meus eleitores que estão me escutando nesse momento, a quem eu tenho um prazer muito grande de, quando nas visitas, chegar e ser bem recebido e dizer que me escutam muito bem. E ontem a gente esteve dando uma volta, eu e o ex-escroto, ele tá aí, Hélio? O doutor Chaga tá aqui. Tô te ouvindo. Chaga, pois deixa eu te dizer, ex-escroto. Rapaz, ontem na Câmara, tu é escroto mesmo. Nós entramos lá na Secretaria da Câmara para fazer a emenda, eu e o Adriano Melo. E quando abriram o computador, tu acredita, ex-escroto, que ainda é o modelo da época que tu era presidente daquela casa? Mas eu acredito. Rapaz, eu disse, homem é o ex-escroto mesmo, menino. Tu acredita, Chaga? Acredito. Que ainda no teu nome lá, Francisco da Chagas Martins. Pérez Martins. Desse jeito que tava lá. Vale, minha Nossa Senhora. Como a coisa ainda está ultrapassada. Mas eu queria me reportar aqui. Pois não, vereador. O vereador, não sei se a senhora ouviu o vereador Ivo Souza, mas então eu queria que você ratificasse o que o Ivo disse e complementasse o que é que houve lá na Câmara Municipal. Hélio, rapaz, ontem não deu tempo eu cantar a Nuvem Passageira. Tu me permite cantar? Agora, mano. Maria, passou a quentinha da Nuvem Passageira, doutora. É por isso, viu, FGN? Só trabalhando aqui, FGN. É por isso que o Augustinho ontem, lá na Barrinha, para quem te mandou um abraço, disse assim: doutora, a senhora não pode sair da Câmara não, doutora. E quando eu cheguei lá no Abílio, os homens, a senhora tem que ir para prefeito, que o povo tá lá fora, né? Mas é assim mesmo, né, Chaga? Uns querem... A gente é como chita, uns acham feio, outros acham bonito, é assim mesmo, né? Mas botar aí a divaninha a música, eu não sei cantar não, quero só acompanhar só um pouquinho. Eu sou nuvem passageira, que com o tempo se vai. Pronto, essa música eu cantei quando o Luiz Kim, né, foi pra lá. Minha amiga, você como enfermeira, profissional de saúde, vereadora, a senhora vai muito bem. Mas como cantora, me desculpe. Mas, rapaz, olha, eu vou te dizer, não sei não. Não sei que castigo é esse pessoal daquela Câmara Municipal. Rapaz, quando eu não falo, o povo fica lá. Ela tá inventando que tá doente pra não falar. Olha, eu tô já aqui morta de gripada. Na sessão passada, né, que não foi atrasada, aliás, eu tava lá que não podia nem falar, com febre, mas fui. E o povo dele, do Sérgio Rufino, acho engraçado é que eles mesmo estão lá pra me vaiar, mas eles só vão, se eu não falar, eles saem tudo e vão se embora. Eu não sei que diabo é isso. Eu não entendo, sabe? Eu fico assim, é besta. Quando é os outros lá que falam, eles assim, não falam nada, não diz nada. Mas vamos entrar no mérito de ontem, né, da Câmara, né? Que eu não sei, eu vou só... a minha fala eu expliquei tudo muito bem na Câmara, mas não pude explicar a confusão final, né? Que encerraram a sessão não tinha mais, né? Mas foi filmado, né?
Mas assim, nós chegamos na sessão da Câmara, né, de manhã nós recebemos vários projetos, menos o do servidor que recebe mais do que o salário mínimo, né? Que esse projeto veio com um aumento de 12% e sem retroagir a 1º de janeiro. Entendam, menos. O que é que acontece? Ele foi Se lhe nós, como vereadores... Ele foi lhe na ordem do dia? Como é? Botaram. Ele foi lido na ordem do dia? Botaram. Não, ele foi lido na ordem do dia? Foi lido. Quando nós chegamos na mesa, estava lá na mesa de cada vereador o projeto, entendeu? Eles já fizeram isso a propósito. Proposital. Porque ali naquela casa nós já dissemos que nós não votamos em projeto que chega de última hora. Foi dito, eu já disse por diversas vezes, já peguei pau lá com o presidente daquela casa, que agora eu chamo ele de Zeca Cunha, né? No Ipu agora tem um Zeca Cunha, né? Na Brasília você sabe que tem o Eduardo Cunha, e no Ipu é o Zeca Cunha, né? Então acha que lá é a casa dele, dos Rufinos, né? O Zeca Cunha Rufino, né? Então, um absurdo o que está acontecendo. Então, ô Chagas, quando eu vi o projeto, aí eu, não tem problema, aumento do servidor, isso é muito bom, a gente passou a vida toda aqui pedindo, né? Não tem problema, vamos fazer a emenda. Por que que eu propus uma emenda de 15% do valor, Chagas? Ora, Chagas, todo ano, o servidor que recebe um salário mínimo, ele tem um aumento de 8,8% ao ano. Esse outro servidor, que ora nós estamos citando, que recebe mais do que o salário, ele tem mais de 6 anos, que não recebe um aumento, Chagas. Logicamente que 3% a mais não ia quebrar a prefeitura do Ipu de forma alguma, né? Teve uma vereadora lá que disse que era inconstitucional e disse tudo isso. E é porque se diz que é do lado do servidor. E é porque se diz que é do lado do servidor. Então, ô Chaga, veja bem o meu pensamento. Se eles acharam que era demais, sim, aí fizemos a emenda, votamos retroativo. Aí chamei a presidenta do sindicato que estava lá, que eu acho que como o povo não se encontrava, ela representa o povo, né? Mesmo sabendo que ela é partidária do lado do prefeito. Aí eu disse, senhora presidenta, a senhora pode nos acompanhar numa reunião aqui com os vereadores para discutirmos sobre o aumento do servidor? Mesmo eu sabendo que a senhora tem seu partido, seu lado, mas eu quero que a senhora aqui seja imparcial. Falei desse jeito com a senhora servidor, com a senhora presidenta do sindicato. Ela entrou, nos acompanhou. E, na verdade, era para a gente ter tido uma reunião só nossa. Quando eu vi, estava lá dentro os vereadores, os outros, né? Porque eles só dizem amém ao prefeito, né? Aí, quando estávamos na presidência, já foi aquele vereador que diz que tem as mãos limpas, né? Que só tem as mãos sujas de graxa, já foi me agredindo lá dentro. Essa história eu não vou contar agora não, mas eu só estou aqui simplificando para vocês entenderem o puxamento de saco deles com o prefeito. Enquanto nós estamos preocupados em levantar o salário do prefeito, o salário dos servidores, eles estavam lá puxando o saco do prefeito, certo? Então, foi ele tentando me agredir, que era para tirar o foco, para mudar o foco da história da emenda. Então, o presidente ameaçou que ia retirar de pauta o projeto, porque ontem era o último dia, não podia mais. A vereadora Arlete disse isso para mim também. Não, hoje é o último dia, nós vamos retirar de pauta, ameaçando.
Então, nós fomos ameaçados por eles, né? E o que é que fizemos? Como nós hoje somos a maioria, que a roda grande está entrando na roda pequena, né? Porque há poucos dias a humilhação era tanta com gente, porque eles tinham a maioria, mas eu sempre naquela tribuna eu digo, não tem coisa melhor do que um dia atrás do outro e uma noite bem dormida no meio, né? Então, nós recuamos e aceitamos os 12% e fizemos uma emenda para retroagir. Por que não retroagir do pessoal com 1º de janeiro, pagamento a 1º de janeiro? Se todos os outros projetos, inclusive o do magistério, né, estavam tudo retroagidos, por que só esse não tinha que ser retroagido? Me diga. Outra coisa, Johnny, ou outra coisa, Efigênia, desculpa me interromper. Todo e qualquer projeto, de qualquer que seja a natureza, certo? Seja ele financeiro, seja ele de outra forma, de outra natureza, ele cabe emenda. Emenda não é projeto financeiro. Emenda é modificação de um projeto que é uma propositura do executivo. Pois é. Isso eu sei, Chaga. Mas aquele pessoal tem um poder de arrogância muito grande, sabe? Quando a gente foi entregar, fui eu que fui entregar lá a emenda pro Zeca, simplesmente ele segurou e nem me havia que dar, né? Depois foi que nós conseguimos pegar a outra via, que foi a primeira dos 15%, né? Onde ele ameaçou que ia retirar. Agora, é muito engraçado. Vejamos, eles não podem dar um aumento de 15% ao servidor e estão contratando pessoas toda hora, botando gente aí para fazer politicagem para eles. Porque, olha, Chaga, nós sabemos que esse povo estão se empregando, mas vão dar o troco aí. Porque passaram foi 3 anos e meio desempregados, gente que votou neles, que hoje procura a gente e diz, já hoje uma pessoa me ligou, certo? Que diz, né, que estamos lá porque vieram me oferecer e nós não vamos perder não, né? Mas nós vamos dar o chute dele, na hora a gente sabe quem vota. Então, o Hélio, o Chaga, o povo ipuense, é dessa forma. E quando foram votar os projetos, como bem já explicou o vereador Ivo Souza, né, que ele ficou enrolando, fazendo a gente de besta. E todo tempo a gente pedindo a palavra e eles não davam, cortando. Porque lá é assim, lá só quem tem direito de usar a palavra é ele e uma vice-presidente que tem lá, só, viu? Aí cortando todo o tempo. Eu pedi a palavra, o Ivo pediu, o Manuel Palácio pediu, o Adriano pediu, todos nós pedimos a palavra, eles não davam. Simplesmente encerrou sem botar a nossa emenda para votação. Um absurdo. Agora, ontem, nego velho, eu digo é muito. Ontem o nosso grupo de oposição estava unido, assinado, viu? Todo mundo partiu. Aquela vereadora lá compactuou com eles, porque quem lê lá é ela, viu? Compactuou com eles lá, tudo caladinha, ela calado, o Munga calado, saíram tudo com a cabecinha baixa, porque sabiam o que tinham feito contra o povo ipuense. Por isso, meu povo, abram os olhos, não vote nesse povo que estão aí não, viu? Só tem demagogia, vão usar uma tribuna, usa palavras dizendo que está do lado do servidor e contra o servidor. Eu estou dizendo, contra o servidor. Por isso eu convoco todos os servidores para terça-feira irem para a Câmara, deixem de covardia, se juntem a gente. Nós é que estamos defendendo vocês lá. Nós é que estamos no dia a dia sofrendo por vocês. Viu? Porque os que estavam lá, a maioria ontem era nossa, mas tinha 3 servidores que eu sei todos quem eram, que inclusive estão lá hoje, porque graças à gestão do Sato Ponte fez concurso e passaram e estavam lá,
certo? Estava aplaudindo eles, sabe? Eu fico com muita pena de ver certas pessoas fazendo esse tipo de coisa, sabe? Que hoje comem, vivem por conta de um concurso que fizeram. Porque se não tivesse tido concurso, estava nas cidades vizinhas como era antes. Essa pessoa sabe que é para quem eu estou falando, né? Então, saíram assim, de cabeça baixa, porque nós não vamos assinar a ata sexta-feira. Nós vamos ter que colocar um tempo e eles vão ter que botar a questão da nossa emenda. É a obrigação. Nós não podemos assinar essa ata. Então eu convoco esse povo para irem para a Câmara, para deixarem de medo, percam medo. Esse povo tão perdido. Eles querem ganhar a eleição no grito. Veja o que eles fizeram ontem. Mas nem voz ele tem mais. Nem voz. Que ontem foi tudo de cabeça baixa, Chaga. Fazia até vergonha. Mas se a emenda não foi colocada, vereadora Efigênia Moral. O único que eu gosto de justiça, o único que ainda eu não vi ficar contra o servidor lá dentro foi na hora das conversas, foi o vereador Carlos Amarante, ficou calado. Mas o resto todos ficaram contra os servidores. E a gente lá a favor, discutindo o aumento, e eles contam. Vereador Arlete, Evaldo, Monga, Alberto Martins, esse sim, partiu pra cima de mim. Eu disse, cuidado, não vai morrer não, que a prefeitura fica aí. Eu disse até aqui pra ele. Parecia um louco, sabe? Minha Nossa Senhora, gente, eles estão tudo louco. Acho que foi porque ontem eles viram a minoria deles, né? Porque tinha muitos vereadores. Isso aí, Efigênia, é muito fácil de explicar, Efigênia. Aí entraram já no desespero, né? Isso aí é fácil de explicar, Efigênia. Quem começa com 10 contra 3 e hoje está com 6 contra 7, tem que ficar doido mesmo. Eu nunca vi, Efigênia, a administração perder vereador no decorrer do tempo para não perder a eleição. Nem em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Por quê? Porque política nós fazemos com um grupo. E o grupo dele lá, felizmente, está acordando e deixando o lado ruim da política ipuense e vindo para o nosso lado. A verdadeira é só meia dúzia, né? Que está ali se dando bem no poder, está do lado. Eu quero até pedir para a Efigênia. As filhas empregadas, né? Tinha gente que gritava aí na tribuna que eu tinha ganho uma secretaria para empregar minhas filhas são tudo concursadas e hoje estão tudo pagando, né? Porque língua paga aqui mesmo. A Iar dela tudo empregada, a família dela tudo empregada. Minha Nossa Senhora, como Deus é maravilhoso. Muito obrigada, meu Deus. E graças a Deus minha filha tem uma competência, onde vão, faz concurso, passa. Ludmila é concursada em Fortaleza, Ipu, Lívia Vajota, Juliana Vajota e Ipu, e graças a Deus, né? Mas é assim mesmo. Vereadora, então, para a gente encerrar a participação da senhora, que o Adriano Mello já me deu toques que vai ligar também aqui pra gente conversar sobre isso. Eu queria só colocar o seguinte, se a votação não foi com a emenda, não foi lida as comissões, a votação está irregular, né, vereadora? Tá, Hélio, mas você sabe que infelizmente a justiça do Ipu, infelizmente, e hoje eu já entrei em contato com o presidente da UVC, nós podemos até afastar o presidente da Câmara do Ipu, você sabe disso? Hoje eu entrei em contato com a UVC, com o presidente da UVC, César Vera. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Não pode acontecer, nós podemos afastar. Olha, Efigênia, só lhe cortando, Hélio e ouvinte. O vereador não pode e não deve desrespeitar o regimento interno. Mas o presidente tem por obrigação de fazer valer essa prerrogativa. Imagine esse presidente ficar abaixo do nível de um vereador e de respeitar. Esse tem que ser para botar para fora mesmo. Certo? Não só na Câmara. E eu quero até fazer aqui
um adendo, Hélio. Quando eu falo de incompetência, eu falo de incompetência parlamentar, certo? Eu não quero entrar na vida particular de cada cidadão que lá está e cidadã que lá está na mesa diretora. Eu estou falando dos parlamentares que lá estão. Que o Hélio já está me botando para fora, peraí, só rapidinho. Eu só queria dizer o seguinte, que infelizmente a justiça aqui no Ipu, eu não sei o que é que está acontecendo, mas nós fizemos um ofício para a Câmara Municipal pedindo uma documentação para uma denúncia grande que nós estamos fazendo, e que eu até falei já, que é dos transportes, né? E já foi dada a entrada, mas nós temos que fazer em outro órgão. E eu pedi uma documentação, o vereador Eduardo também pediu outra documentação, e eles não deram. E nós fomos e pedimos na promotor. Protocolamos no dia 2 de fevereiro, no mês 2. E ontem eu estive no fórum, o doutor Ribeiro está de férias, então está basicamente com 3 meses. Então, o que é que a gente pensou? Nós não vamos mais resolver por aqui, não tem como resolver por aqui, né? Porque as coisas é morosa demais, não estão andando, não sei, acho que é muito processo, não sei o que é por detrás disso, né? Deixo aqui a minha interrogação, mas por esse motivo nós entramos em contato hoje com o VC, já marcamos uma reunião com o presidente e não vai ficar assim não, viu? Porque isso é abuso de poder e nós vamos ver como é que a gente faz lá por Fortaleza, viu? É verdade, tem que fazer valer o direito dos servidores. Porque eu não sei se vocês lembram de uma eleição que nós perdemos e entramos na justiça e até hoje, né? Então a justiça do Ipu está desse jeito, né? Mas, Efigênia, naquela época não existia regimento interno. A justiça só se baseia por regimento. Eu me lembro naquele tempo. Sim, mas agora que o juiz, eu já fui entrado nesse ofício. Que o juiz não tinha um regimento. Na Câmara, mas agora tem. Agora não me mandaram. Agora tem, mas que tem que educar. Mas já está muito lento. Tem que entrar no gabinete do promotor junto com ele. Tem que agora usar aqui o termo bem errado. Ninguém pode esperar não. Nós não estamos tem que ir para a luta. Entendeu? Tem que ir para a luta. Mas é isso aí, eu também estou me despedindo, Hélio. Foi um abraço, viu? Um abraço. Eu acredito que tenha ficado bem explicado. Ficou. Eu também estou me despedindo. Peraí, não vai agora não. Eu agora tenho um chefe, né? Tenho que trabalhar. Que agora o Adriano Melo vai participar, acredito que o Hilton Belém, né, estarão aqui participando conosco para falar desse assunto. E Diego Farias está mandando um abraço aí para a vereadora Efigênia Mororó. E o que a gente nota é o seguinte, doutor Chagas, eu vou colocar a bola para você. É que na hora que você vê o grupo que vai para cima, unido, você pode esperar que na terça-feira a Câmara vai ter gente. Vai. Porque na hora que a gente vê o grupo que está unido, que quer ganhar a eleição, que vai para questionamento, que a vereadora Efigênia diz no microfone da regional que não vai ficar assim, que vão tentar tirar o Zeca da presidência da Câmara, não é? Que vão entrar com ação contra ele. Isso aí motiva o eleitor. E outra coisa, Hélio. Isso aí é que motiva o eleitor. Que você não disse, olha, o eleitor não vai à Câmara, não ia à Câmara, por quê? Porque ele ia ver lá só os vereadores bater no pessoal de oposição. Era quem? Adriano, Efigênia e o Wilton, no início. Então, meu amigo, era um massacre. Aí o cara vai lá se pronunciar e defender o quê? Uma outra coisa. O povo, quando realmente está lá para defender aquilo que ele quer, que ele tem interesse, ele vai. Ele vai. Agora, ir para a Câmara, olha, ver e ouvir. Ouvir, né? Vir e ouvir. Os vereadores lagartixas massacrar 2 ou 3 vereadores, não vão. Agora sim. Agora a luta, o debate, não é a luta, desculpe, o debate está mais ou menos igual. Agora o feitiço virou contra o feiticeiro. Mas quando era Efigênia, Hilton e Adriano, eu sempre dizia aqui que era 3 que ganhavam de 10. Não, imagine agora, né? Agora é 7-6. Deixa eu conversar com o vereador Adriano Melo. E é bom que se diga, estão vindo os melhores, né? Os melhores. Verdade. E aqueles que ainda tem alguma de bom, venham logo, senão depois a gente pode não aceitar. Um abraço. Vereador Adriano Melo, um abraço, boa tarde.
Boa tarde, Hélio Lopes. Boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Regional. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço ao povo ipuense, que através desse programa Líder de Audiência, a gente tem a oportunidade de entrar nos lares do povo ipuense. Eu queria só falar de alguns detalhes. O Efigênio Mororó e o vereador Ivo Souza relataram bem como aconteceu a problemática dessa votação contrária aos interesses dos servidores municipais do município de Ipu. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe que passou desapercebido aí por eles, porque o grande problema foi justamente que ontem pela manhã nós recebemos vários projetos que estavam tramitando. E para nossa surpresa, quando nós chegamos na Câmara, às 17 horas e 28 minutos, estava lá o projeto do reajuste dos servidores que tem o salário base acima do salário mínimo. E justamente foi o que aconteceu. Eu acho que tentaram pegar a gente de surpresa para que a gente não fizesse nenhuma ação legítima como nós fizemos. Nós então preparamos uma emenda para que a gente tivesse um reajuste pelo menos mais próximo da metade do real. Nós temos aí estudos que apontam que nesses 4 anos, eu nem colocar os 6, deu uma média, uma perca inflacionária de 28%, o prefeito estava propondo 12%, nós propusemos então 15%. 15% e com esses valores retroativos. Não foi aceito por a negociação com a bancada do prefeito, então nós fizemos uma nova emenda, apresentando a emenda de 12%, conforme veio o projeto, mas que fosse retroativa a janeiro de 2016. Foi feito a leitura de um documento lá por parte da vice-presidente da mesa diretora, questionando a inconstitucionalidade dessa emenda. Eu, particularmente, não vejo como inconstitucional, haja visto que há uma grande controvérsia em relação à emenda de retroagir financeiramente. Nós não estávamos aumentando valores, nós não estávamos apontando despesas para o executivo. Nós estávamos, naquele momento, dando oportunidade ao gestor de pagar retroativamente o que ele está querendo oferecer ao servidor público, pois caberia a ele, após votada a emenda, o projeto de lei iria para ele sancionava ou não. Se ele vetasse a emenda que nós apresentamos para que fosse retroativo, essa emenda voltaria para a Câmara e aí teria uma nova votação. Esse, eu expliquei ontem direitinho na tribuna da Câmara, esse é o caminho legal. Mas, infelizmente, de maneira arbitrária, eu não gosto de falar de questões de pessoalidade, gosto de citar sempre a mesa diretora, porque foi uma ação conjunta da Secretaria, da Vice-Presidência e da Presidência, porque sequer a leitura da emenda foi feita. Então, foi assim, de maneira arbitrária, a mesa diretora agiu de maneira arbitrária, não fazendo valer o direito que tem o vereador de apresentar emenda, quanto mais uma emenda que era apresentada pela maioria da Casa Legislativa. A gente vê que realmente era o intuito de barrar um direito do servidor público municipal. Porque os servidores que ganham até o teto do salário mínimo, por que o reajuste foi retroativo? Os professores que têm o seu salário regido pelo piso nacional do Fundeb, por que foi retroativo? Porque então não poderia contemplar a classe de servidores que tem a sua remuneração acima, a sua remuneração base acima do salário mínimo. Na verdade, a gente vê que é uma questão que não queria mesmo contemplar esses servidores. Mas, o que eu quero falar, de novo, para os servidores públicos do município de Ipu, é uma questão que ontem eu não falei, eu precisava deixar que o projeto fosse aprovado para tratar desse assunto. Eu, particularmente, como um acadêmico de Direito, apenas aí na metade do curso, não sei como é que o prefeito, com assessoria jurídica caríssima, consegue cometer tantos erros. Entendeu? O que eu vou trazer agora é que é um fato novo, porque esse projeto de lei que concedeu reajuste de 12% para uma parcela dos servidores públicos, esse projeto de lei, ele tem repercussão como reajuste geral concedido aos servidores.
Ou seja, todos os servidores que forem na justiça, eles vão ter o seu direito reconhecido de ter um reajuste de 12% do seu salário. Essa é uma coisa simples, já pacificada pelos tribunais, a questão da paridade remuneratória e o princípio da isonomia. Não pode o gestor separar por categorias, dar um reajuste a uma determinada categoria, um reajuste geral, e aos outros demais não. Porque não existe uma lei específica tratando, você pode questionar, mas vereador, os professores têm um reajuste diferenciado. Tem porque tem uma lei específica que rege a magistratura. Mas o digitador, o agente administrativo, o ASG, os serviços gerais, o enfermeiro, ele não tem no seu plano de cargos e carreiras do município de Ipu uma política salarial diferenciada. O plano de cargos e carreiras do município de Ipu não trata por categoria. Então, esse reajuste de 12% tem repercussão geral para todos os servidores do município de Ipu. Todos aqueles que quiserem assessoria jurídica para buscar fazer o seu direito, a gente disponibiliza essa assessoria para que eles tenham esse direito. A gente sabe que a justiça está morosa em virtude de um grande número de processos, mas a justiça é assim, ela tarda, mas não falta. Esse é o vereador Adriano Melo no microfone do FT. Para você, vereador, essa votação vai ser anulada ou vocês não vão arriscar que seja suspenso o aumento aí do servidor? Essa é uma questão que a gente tem, inclusive, de discutir com os servidores públicos municipais de Ipu. Eu acho que seria um momento oportuno para o sindicato convocar uma Assembleia Geral e o sindicato decidir juntamente com os vereadores, né, e os servidores públicos, se é de interesse da categoria dos servidores públicos municipais que nós viemos a ingressar com uma ação pedindo o cancelamento, porque sabe, se nós cancelarmos esta votação, o reajuste dos 12% será prejudicado. Então é algo que tem que ser amadurecido juntamente com a categoria, com os servidores, que são os maiores interessados e maiores prejudicados, mas haja vista que é uma decisão que a gente tem que tomar com eles. Se for uma decisão da Assembleia do Sindicato, eu acho que deve ir adiante, porque inclusive esse reajuste, ele tem que repercutir para todos os servidores, não apenas para os servidores que recebem o salário base acima do salário mínimo. Obrigado, vereador. Um abraço, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e mandar um grande abraço ao povo ipuense. Grande abraço, vereador Adriano, a todos os vereadores. Chico José, um abraço para ti, até amanhã. Abraço a você, Lopes. Tivemos aí um programa bastante concorrido foi em torno dessa sessão polêmica que aconteceu ontem. Polêmica não, da ditadura que está havendo na Câmara Municipal. Se tornou mais do que polêmica por isso, devido a essas... Ditadura total, a Câmara do Ipu. É uma vergonha. Infelizmente. Por isso é que o município do Ipu está cada dia pior. Leis não são cumpridas lá. Vai uma sessão na Hidrolândia, no Pires Ferreira. Passa por cima de qualquer canto você vai ver que a sessão de lá tem vereador de situação que você pensa que ele é oposição, porque ele cobra, ele exige, ele questiona. Agora a situação que foi... Hilton Belém, um abraço para ti, seja o mais breve possível, que amanhã a gente vai voltar com esse assunto. Boa tarde. Ok, boa tarde aos ouvintes do Ipuense, boa tarde a todo o nosso povo. Aqui o vereador Ivo Souza, a vereadora Efigênia, o vereador Adriano Melo, exatamente já falaram que não adianta mais repetir exatamente aquilo que eles já falaram. Eu faço da palavra deles também assim eles falaram. Só quero também aqui dizer da nossa indignação. A indignação de se fazer de uma casa legislativa um ambiente como se fosse uma bodega. Uma bodega que se faz de poder próprio, se faz o que bem quer. E eu acho que essa República do Ipu, que está se instalando aqui no Ipu dessa forma, e eu sou um cara, você sabe muito bem, eu sou comedido, sou uma pessoa tranquila e calma, mas o que a gente viu ali na Câmara ontem ultrapassou a todos os limites tolerados do Estado de Direito, das leis, e tudo isso, jamais aquilo pode acontecer numa Câmara como foi feito ontem. Cortaram o microfone de todos nós para que a gente não falasse lá na hora que
que estava naquela coisa que foi exatamente combinado. Foi caso pensado ali, combinado todo da mesa diretora para que se desse aquele golpe. E aquilo ali foi um golpe na democracia, um golpe no Estado de direito dos servidores públicos, um golpe em todos os sentidos que se possa imaginar. E eu quero aqui, porque quando nós tínhamos só 3 vereadores naquela casa, nós obedecíamos às leis juntamente com todos, mesmo sendo uma minoria, jamais desobedecendo qualquer tipo de lei daquela casa. E o presidente daquela casa, que é meu amigo, mas eu tenho aqui que falar a verdade, ele tem que esquecer que é irmão do prefeito do Ipu. Ele tem que se comportar ali como aquele que é um mediador entre os vereadores daquela casa. Ele tem que se cumprir as leis daquela casa e não se comportar daquela forma ditadora, daquela forma nojenta e imunda que foi colocado ontem naquela casa. Eu quero aqui deixar o meu protesto, como eu sei que já está no final do programa, eu quero aqui deixar o meu protesto, repudiar aquelas atitudes e pessoas que dizem que estão ali se fazendo, se dizendo de toda responsabilidade e que tudo aquilo mais que fazem, passando por uma coisa que não é, com demagogia. Isso sim é demagogia. É demagogia da maneira que foi mostrada ali, da maneira mais sórdida que foi mostrada daquela forma ali, não respeitando as leis daquela casa, as leis do município, e principalmente respeitando a toda aquela casa, e principalmente aquelas agressões quase chegando às vias de fato, dentro do gabinete ali. Aquilo é horrível, é feio, mas aquilo não é de se admirar. Eu quero aqui agradecer pelo seu espaço e deixar o meu repúdio, mas o meu repúdio mesmo, contra aquela ditadura aqui que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores do município de Tia. Muito obrigado. Um abraço, vereador. Amanhã a gente volta com esse assunto. Boa tarde para vocês, até lá.